Inicialmente gostaria de agradecer ao convite de participar desse simpósio. Como o Dr. João comentou, realmente o simpósio começa do pré-diabetes e vai até a etapa que define muitas vezes a necessidade de um tratamento um pouco mais intensivo. Bom, pré-diabetes, eu devo dizer para vocês, a segunda ou terceira vez que eu falo sobre pré-diabetes, eu estava comentando com o Dr. Tambassi anteriormente, é difícil organizar isso, porque realmente tem uma literatura extensa, e a gente fez uma revisão na tentativa de discutir, tentar organizar um pouco o que a gente tem na literatura, para pensar um pouquinho diferente em pré-diabetes. Pré-diabetes é um termo criado inicialmente pela Organização Mundial de Saúde em 1980, que é a intolerância à sobrecarga de glicose, que é o império de glucose tolerância. 17 anos depois, a América Diabetizada propôs o termo glicemia de jejum alterado. Eu vou traduzir para o português, glicemia de jejum alterada e tolerância diminuída à glicose, para facilitar um pouco a apresentação da gente. E que, em 2003, a própria American Diabetes Association baixou o cutoff de 110 para 100, e eu vou tentar mostrar alguma coisa. Se isso realmente, na minha opinião, depois a gente precisaria discutir, se isso teve alguma importância ou não. De qualquer maneira, o termo pré-diabetes, ele tem críticas, até pela etimologia, né? Críticas no sentido, quando a gente diz para o paciente que é pré-diabetes, pode dar uma conotação de susto para o indivíduo, que ele é pré-diabético, ou pode, como ele é pré-diabético, ele também não achar que não precisa tratar, porque ele é pré-diabético. Então, esse termo se usou muito no passado e voltou a se usar agora mais recentemente, mas na realidade, a definição da American Diabetes Association é o indivíduo que está em um alto risco de desenvolver diabetes, e a Organização Mundial de Saúde coloca como hiperglicemia intermediária. De qualquer maneira, a pergunta que se faz é se a glicemia de jejum alterado ou a tolerância diminuída à glicose, ela é fator de risco para o desenvolvimento de diabetes e é fator de risco para a doença cardiovascular. Eu diria para vocês que, para desenvolvimento de diabetes, não temos dúvidas. Os dados que nós temos na literatura confirmam isso. Bom, do ponto de vista de epidemiologia, de pré-diabetes, a gente tem que usar os dados do IDF. Nós temos hoje aproximadamente 300 milhões de diabéticos, e vocês vejam interessante que na faixa etária aqui de 40 a 59 anos, de 40 a 59 anos é que maior prevalência, e que a expectativa para o ano 2035, esses são os últimos dados, para aproximadamente 470 milhões de pré-diabéticos. O grande problema de pré-diabetes é que é uma doença pouco diagnosticada. A gente vai discutir isso um pouquinho mais, e vocês vejam que o pré-diabetes é mais prevalente na mulher, levemente mais prevalente na mulher do que no homem, e obviamente, à medida que aumenta a idade, aumenta o risco do pré-diabetes. Esse slide é bastante conhecido de todos, mas o que interessa não é o que a gente vê a resistência insulínica, a falência progressiva de insulina, mas o que interessa é essa etapa aqui, né? Eu diria para vocês que estudar essa etapa aqui é muito difícil, a história natural do pré-diabetes é muito difícil, devido à heterogeneidade. Diabetes é uma doença extremamente heterogênea e pré-diabetes se torna ainda mais heterogênea. Mas o ponto importante que eu quero colocar, e que eu fiz a pergunta, é se pré-diabetes aumenta o risco de doença cardiovascular. Não só aumenta, como no diagnóstico de diabetes nós já temos um percentual não insignificante de doença macro e microvascular. Nós vamos tentar mostrar alguns dados de literatura. Esse octeto que o Dr. Chakra fez o comentário durante a apresentação dele, nós vamos dar mais ênfase no processo de falência e resistência. É o que é mais estudado no pré-diabetes, falência e resistente, e os outros fatores da fisiopatologia não é muito bem ainda estudado de pré-diabetes. Mas quando eu falo de heterogeneidade de diabetes, as coisas são extremamente difíceis, e vejam que ela é tão difícil que eu acho esse trabalho muito interessante, porque isso aqui é consagrado, essa via. Toda a célula beta sobre estresse, com estresse de retículo, de mitocôndria, assim por diante, ela acaba indo à apoptose, ela morre, tá certo? Esse é o conceito que nós temos, mas recentemente publicado em camundongos, nós não sabemos se na espécie humana isso acontece, nós temos uma via que é reversível,
e foi discutido aqui durante o Congresso da reprogramação celular. Né? Nós temos uma possível via, que talvez fosse a via de tratamento de hiperglicemia, em que a célula beta, uma vez sob estresse, isso aqui foi um estudo com FOXO1, e que a hiperglicemia baixa o FOXO1, e, consequentemente, ao invés da célula morrer, ela se desdiferencia. A desdiferenciação da célula beta é muito interessante porque vai formar uma célula reprogramada, uma célula multipotente, em que ela passa a produzir, expressar genes do glucagon, da somatostatina, e diminui a expressão de insulina. Quer dizer, o produto final que nós temos de baixa insulina e glucagon elevado, aqui nessa via também é isso que termina com hiperglucagonemia e hipoglicemia. Portanto, veja a dificuldade de se estudar. Desde o processo de falência da célula beta, se isso ocorre em humanos, nós não sabemos ainda. Outro ponto, então, interessante, que é a heterogeneidade do pré-diabetes, a heterogeneidade do diabetes. Vocês vejam que nós temos diabetes tanto heterogêneo do ponto de vista de patogênese, como heterogeneidade do ponto de vista de apresentação clínica. Não é? Nós temos pré-diabetes, quando vocês falam, bom, pré-diabetes inexoravelmente vai para diabetes. O que a gente tem de revisão de literatura é que 1/4 evolui para diabetes, 1/4 regride espontaneamente para normotolerantes e 50% dos indivíduos continuam no tal estado intermediário de hiperglicemia. Portanto, isso aqui mostra a heterogeneidade desse processo. Nós temos pré-diabéticos magros e obesos e diabéticos também. E vejam, aqui, especificamente no assunto que a gente está falando, de glicemia de jejum alterado, intolerância à sobrecarga de glicose, a heterogeneidade. Nós sabemos que, do ponto de vista fisiopatológico, a glicemia de jejum alterado ela é diferente da tolerância diminuída à glicose. A glicemia de jejum alterado ela é muito mais relacionada à resistência hepática à insulina, e a sobrecarga alterada, a resposta à sobrecarga, é muito mais resistência da musculatura periférica. Portanto, a etiopatogenia é diferente dessa situação. Bom, a pergunta, e como eu fiz o comentário, quer dizer, o pré-diabetes vai evoluir para diabetes, o que a gente tem de dados, aqui é um dado de San Antônio, é que, dependendo da condição clínica, dependendo da condição fisiopatológica, nós vamos ter uma chance maior de evoluir para diabetes. Então, vocês vejam, se eu tiver tanto resistência como falência predominante, eu vou ter uma maior evolução, nós vamos ter uma evolução mais rápida para diabetes tipo 2. Vejam que aproximadamente 30%, 32% dos indivíduos em 8 anos evoluem para diabetes. Ou seja, o indivíduo que tem resistência e baixa liberação de insulina. Então, quando eu tenho só intolerância de jejum ou só intolerância pós-sobrecarga, também é o que a literatura se converge mais ou menos em 10%. Outro ponto crucial que foi falado aqui anteriormente, na apresentação anterior, em relação a fatores de risco. Não é? Pré-diabetes, assim como diabetes, nós temos outras doenças concomitantes. Então, aqui é um coorte de indivíduos de 900 e poucos pacientes, em que 42% deles eram normoglicêmicos, 3,5 tinham glicemia de jejum alterada. Quando se considerou o ponto de corte para 100, a única coisa que demonstrou é que aumentou o percentual de indivíduos com glicemia de jejum alterada. E a IGT, 40%. Realmente é mais comum, e a associação das duas coisas em torno de 13%. Mas o que é importante é que a medida que diminui a tolerância da sobrecarga de glicose aumenta o risco de evolução para diabetes, de acordo com outros fatores de risco. Portanto, a dislipidemia, a hipertensão, a obesidade no indivíduo com pré-diabetes, isso vai ser muito importante na decisão clínica, na individualização terapêutica. Então, os fatores de risco para diabetes e diabetes, todos conhecem. Apenas comentar alguns pontos importantes em termos de altura, história de diabetes. Na prática, nós temos que identificar esses fatores de risco, porque a decisão terapêutica vai depender muito disso. Não é? É comum a gente ter uma intolerância, uma glicemia de jejum alterada e sem nenhum outro fator de risco. E, ao mesmo tempo, eu tenho glicemia de jejum alterada com outros fatores de risco. Portanto, a decisão terapêutica vai depender muito disso.
Outro fator importante são as consequências macrovasculares e microvasculares do pré-diabetes. A primeira pergunta, como a gente tentou mostrar, é se todos evoluem. Não, nem todos evoluem para diabetes. Agora, a outra pergunta importante é se o pré-diabetes vai inexoravelmente ter doença macrovascular. Isso é descrito que sim. Só que quando você busca evidência, as evidências são um pouco controversas. O que nós temos então aqui é a hiperglicemia como um fator de estresse oxidativo, resistência insulínica e a doença miocárdica, cardíaca. Isso é um ponto importante pela hiperglicemia, não é? Com alteração de fosforilação de troponinas e fibrose de músculo cardíaco. De tal maneira que, quando a gente pensa em microangiopatia, nós sabemos que discretos aumentos da glicemia de jejum e discretos aumentos da hemoglobina glicada acima de 6, ela tem uma importância muito grande em termos de microangiopatia. Tá? Portanto, a decisão terapêutica, nós temos que considerar isso. Nós temos 5,7 a 6,4 o ponto de corte para pré-diabetes, mas a hemoglobina acima de 6 aumenta o risco de doença microvascular de maneira importante. Obviamente, eu tenho pouco tempo e estou mostrando alguns slides mais importantes da literatura para que vocês tenham uma ideia. Quando a gente pensa em doença cardiovascular e pré-diabetes, essa meta-análise mostra, com ponto de corte da glicemia de jejum alterada, entre 110 e 125, um aumento em torno de 20% de doença macrovascular. Mas vocês vejam que existem trabalhos aqui que foram utilizados nesse processo que não evoluem com doença macrovascular. E outros evoluem de uma maneira mais importante, com peso mais importante. Do ponto de vista, então, de glicemia de jejum acima de 110 como critério de glicemia de jejum alterado. Quando eu utilizo o ponto de corte proposto pela ADA de 100, entre 100 e 125, também há o risco em torno de 20%, quer dizer, praticamente igual. Então, nós sabemos que na Europa ainda se usa o ponto de corte 110, nos Estados Unidos nós usamos no Brasil o ponto de corte de 100, portanto, eu busquei alguns dados de literatura, porque isso incomoda muito quem está na prática. Muitas vezes o indivíduo com glicemia de 102, 113, ele é taxado às vezes de diabetes até por colegas que encaminham o paciente. Né? E o que é interessante aqui é a intolerância à sobrecarga de glicose. A intolerância à sobrecarga de glicose, o Decode mostrou com peso, deixa eu olhar aqui para ver o número, vocês vejam em homens com peso, um aumento de 34% de doença macrovascular em indivíduos com pré-diabetes por intolerância à sobrecarga de glicose. Na média, nesse processo, também em torno de 20%. De tal sorte que o aumento de risco de doença macrovascular parece que está se tornando mais claro. Realmente, quem tem pré-diabetes, fundamentalmente, intolerância à sobrecarga de glicose, associada a outras patologias de risco, aumenta e sim, tanto a evolução para diabetes, como aumenta o risco de doença macrovascular. De tal maneira que eu queria deixar claro aqui uma ideia para o endocrinologista, e a gente tem usado esse slide em discussões com cardiologistas para provocar um pouco, porque eu acho que existe um viés, quer dizer, o coração do diabetes não é apenas a doença macrovascular, né? É a doença muscular, é a doença autonômica, e a neuropatia autonômica cardíaca, principalmente nos indivíduos com doenças concomitantes, logicamente isso é mais importante nos diabéticos, é causa de mortalidade, as arritmias cardíacas e assim por diante. Portanto, pré-diabetes, de uma maneira geral, sem dúvida, dependendo da situação, concomitância, ela principalmente a intolerância diminuída à glicose, é um fator de risco para diabetes, é um fator de risco para doença micro e macrovascular, é que existe uma tendência. Nós não temos evidências do tipo A em todos os trabalhos que a gente observa. Mas, do ponto de vista terapêutico, e aqui o Dr. Chakra comentou, e a minha maneira de ver, eu acho que terapia de diabetes tipo 2 é uma arte. O ato de escolher o doente, o Dr. Chakra mostrou uma relação enorme, eu vou mostrar aqui, de medicamentos, tanto antigos como modernos, e que a gente vai fazer essa escolha individualmente. Portanto, essa é uma proposta de sociedades em que a glicemia de jejum alterada ou a intolerância à glicose
não é? Mudança de estilo de vida, isso sempre. Mudança de estilo de vida, sempre. O Dr. Chakra comentou isso na apresentação dele. Sempre importante, sempre, inclusive quando eu faço opção por usar medicamentos. Não adianta usar medicamentos apenas. Então, intolerância de jejum, glicemia de jejum alterado ou sobrecarga, isso que todo mundo já sabe. Agora, quando tem associação e com fatores concomitantes ou fatores de risco na história desse paciente, a metformina. Eu gostaria de colocar aqui em discussão com vocês que nós não podemos ficar presos só à metformina. Metformina é a única droga que reduziu o risco cardiovascular. O KPDS mostrou no subgrupo de indivíduos obesos. É a única droga em que reduziu o risco de doença macrovascular confirmado no KPDS, né? De tal sorte que é a droga de escolha. Mas nós temos indivíduos intolerantes à metformina, isso não impede que nós possamos usar outras drogas por tratamento. Esse slide é conhecido de todos. Eu acrescentei, e que foi apresentado na conferência anterior, até trabalhos mais recentes, o Origin, por exemplo, com insulina, também reduz o risco de pré-diabetes para diabetes. E uma série de situações, de estilo, mudanças de estilo de vida, mudança de estilo de vida com medicamentos. O Dr. Chakra colocou aqui o STOP, NIDDM, não é? É a única droga que reduz a evolução, isso demonstrado por esse trabalho, reduz o risco de evolução para diabetes e que reduz o risco de doença macrovascular. Isso não impede que a gente use outras drogas, evidentemente. Isso é conhecido por todos. A pergunta que se faz das intervenções e mudança de estilo de vida é se isso é sustentado. Sem dúvida nenhuma, se sustenta depois de 6 anos. Outro ponto importante é que durante o período de tratamento, se eu conseguir, pelo menos na fase pré-diabetes, controlar pelo menos uma vez a glicemia, eu vou reduzir o risco de evolução para diabetes. Existe aqui uma sequência enorme de drogas. O Dr. Chakra já comentou isso, eu vou passar. Mas vejam, um rápido progresso, mas com limitações e efeitos colaterais. A metformina, só mostrar claramente para vocês. Quando uso, eu tenho que usar o mais precoce possível, porque a falência secundária, à medida que eu demoro para usar, ela aumenta. Também em relação à hemoglobina glicada, quanto mais cedo, aqui pelo tempo e anterior de hemoglobina, quanto mais cedo, melhor, porque se eu atraso para iniciar, aumenta a falência. E o STOP NDM mostrou, então, é a única droga que mostra a redução de eventos. Esse slide é para a escolha do medicamento, eu já venho comentando durante a apresentação. E, para concluir, eu queria usar o slide que foi comentado há pouco, do Steno Diabetes Center. Pela primeira vez eu coloco conclusão, um trabalho. Porque eu acho que esse trabalho, apesar de ser um N curto, pequeno, ele mostra o seguinte. E vocês viram na apresentação anterior que só 18% dos indivíduos tinham glicemia de jejum na meta, no Steno. O restante foi meta de hipertensão e dislipidemia. Portanto, tratar pré-diabetes, a arte é identificar aqueles indivíduos que estão sob risco de desenvolver diabetes e complicações vasculares. Esses indivíduos frequentemente têm concomitâncias de outras patologias, e é aí que está o resultado em diabetes, e que em pré-diabetes isso é perfeitamente possível. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.